Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender o livro de Mateus, capítulo 16, versículo 1 ao 28. Tema: Saduceus e fariseus pedem um sinal dos céus. Então, os fariseus e saduceus se aproximaram de Jesus. Você sabia que os fariseus e saduceus eram inimigos? Viviam brigando entre si? Tinham um ódio um do outro. Então os dois se juntaram para provocar Jesus e pediram para mostrar um sinal do céu, para que eles acreditassem que Jesus veio de verdade do céu. Mas Jesus respondeu: De tarde vocês dizem, hoje o dia vai estar bom, porque o céu está vermelho, mas de manhã vocês falam, hoje tem tempestade, porque o céu está na cor vermelha escura. Vocês só sabem perceber as cores dos céus, mas não conseguem discernir os sinais dos tempos que mostram o fim dos séculos. Os céus mostram e a terra também mostra. Vocês, geração má e adúltera, vocês me pedem um sinal para que eu mostre que eu sou filho de Deus? Mas nenhum sinal haverá para ser mostrado. Só a história de Jonas, que está no Antigo Testamento, lá no livro de Jonas, no capítulo 1 até o capítulo 4. Lá conta a história de Jonas. Jesus se refere à história de Jonas para mostrar que, igual aconteceu com Jonas, também vai acontecer com Jesus. Ele, o Jonas, ele ficou dentro de uma baleia, que a baleia o engoliu, e ele ficou lá na barriga da baleia, o Jonas. Ficou lá por 3 dias, orando e pedindo para Deus perdão. Então, 3 dias depois, a baleia cuspiu Jonas. Então, igual vai acontecer com Jesus. Ele, Jesus, vai ficar 3 dias morto. 3 dias depois, ele vai ressuscitar. Sim, é verdade. Jesus morreu, foi crucificado e depois de 3 dias ele saiu do Calvário, subiu aos céus e depois ele falou para os discípulos de Jesus entrarem no barco e irem para longe. Tema: o fermento dos fariseus e também dos saduceus. O que significa o fermento? Então, lá na história, esse fermento não significa aquele que a gente usa para comer, não. Significa as tradições dos saduceus e também dos fariseus, ok? Vamos começar? Os discípulos, eles estavam dentro do barco e se lembraram que eles esqueceram de preparar os pães para depois, quando tivessem com fome, pudessem comer. Jesus então respondeu: Cuidem com os fermentos dos fariseus e dos saduceus. Os discípulos não entenderam nada e conversaram entre si: Será que Jesus percebeu que nós esquecemos de trazer os pães? Mas Jesus, percebendo a conversa dos discípulos, pergunta: Por que vocês brigam entre si? Homens de pouca fé, brigando porque esqueceram os pães, vocês não entendem? Se esqueceram que eu fiz milagres com pães e peixes e teve 5.000 homens
que comeram, se fartaram e ainda sobraram 7 cestos cheios. Como não entendem o que eu estou falando? Cuidem com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então os discípulos não entenderam, porque, na verdade, Jesus não estava falando de fermento, mas das tradições, das práticas dos saduceus e dos fariseus. Significava o como os saduceus e os fariseus entendiam sobre a doutrina das tradições. Então Jesus, ele pede para os discípulos não aceitar as tradições dos fariseus e dos saduceus, não acreditar que aquela doutrina era certa. Tema: a confissão de Pedro. Jesus e os discípulos caminhavam de cidade em cidade, perto da cidade chamada Cesareia, que pertence ao governador Filipe. Ele é irmão de Herodes, o governador dessa cidade. Jesus, ele pergunta para os discípulos: o que o povo fala que eu sou? E os discípulos responderam: tem pessoas que acham que Jesus é Elias. Tem pessoas que acham que Jesus é João Batista. Tem pessoas que acham que Jesus é Jeremias ou outro profeta. Jesus pergunta para os discípulos: e vocês, o que acham que eu sou? Pedro responde: você é Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus responde: feliz você, Pedro, porque você não falou do seu próprio entendimento, mas foi Deus Pai que te revelou. Também eu te falo que você, Pedro, usa essa palavra. Lá na Bíblia fala pedra, mas significa Pedro. Essa palavra que Pedro falou, então, por isso que Jesus sempre fala dessa palavra, porque ela tem muito poder para destruir o inferno. O inferno, ele não tem força, não tem poder contra essa palavra, ela tem mais força. E ela tem as chaves do reino dos céus. Jesus não falou a chave de verdade, mas sim sobre a autoridade que Jesus tinha e que o céu deu para Jesus. Também Jesus dá para Pedro. Significa o quê? Que vocês, falando aqui na terra, lá no céu, também irá concordar. Que aqui na terra também é igual lá no céu. Então, o que a gente falar aqui na terra, lá no céu, eles concordam. O que nós declarar aqui na terra de ruim, amaldiçoando aqui na terra, também lá no céu será desligado. Cuidado com o que vocês falam. Então, Jesus pede para os discípulos não anunciarem que ele é o Messias, porque o período ainda não chegou. Tema: Jesus avisa sobre sua morte e também ressurreição. Então, Jesus começa a avisar os discípulos que futuramente ele iria para a cidade de Jerusalém, e lá Jesus ia sofrer, ia apanhar,
Também teria sacerdotes e escribas que iriam xingá-lo, ofendê-lo, maltratá-lo. Jesus ia sofrer. Depois de 3 dias, Jesus ia ressuscitar. Pedro chamou Jesus no particular para conversar e falou: Tenha misericórdia de ti, mestre. Não pode sofrer tanto assim. Se acontecer igual você falou, que ruim. Jesus então grita: Te afaste daqui, Satanás. Jesus fala assim porque Pedro pede para Jesus desistir dos planos que Deus Pai fez para Jesus. Por isso que Jesus fala assim com Pedro, que parecia o diabo, porque só pensava nas coisas aqui da terra, não sabia os planos de Deus Pai tinha para cada um de nós. Tema: discípulos de Cristo precisam carregar a sua cruz. Então Jesus fala para todos os discípulos: se vocês querem ser igual a mim, precisam desistir das suas vontades. Aceitar, pegar sua cruz significa responsabilidade. Pegue a sua cruz e me siga. Porque se você quer viver a sua vontade, no futuro vai perder a vida eterna no reino dos céus. Mas quem quer viver junto com Jesus a vontade que só Deus quer e planejou para sua vida, no futuro terá o reino dos céus. Viver eternamente junto com Jesus, porque o que adianta o homem ter sucesso, vitórias aqui na terra, ter tudo, mas a alma se perde? O que o homem pode dar em troca da sua alma? Porque o Filho de Deus, Jesus, no futuro dos céus, virá para a terra junto com os anjos e no futuro dará a recompensa para aqueles que obedeceram até o fim, aceitando a sua responsabilidade, vivendo junto com Cristo até o fim, desistindo da sua própria vontade, só para viver a vontade de Deus. E no futuro, quando Jesus vir dos céus junto com os anjos, terá uma recompensa especiais. Jesus falou: vocês que estão aqui, terá alguns que não morrerão até que vejam Jesus subindo aos céus em glória. Então acabou o capítulo 16. Vocês gostaram? O que significa pegar a cruz? Às vezes as pessoas falam: eu peguei a cruz. Essa pessoa é minha cruz. Na verdade, quando nós falamos cruz, nós não falamos sobre um período ou sobre uma pessoa, mas nós falamos sobre as nossas vontades. Falamos sobre a nossa doação, nossa entrega da nossa vida para Jesus, aceitar a responsabilidade de sermos igual a Cristo. E o que Cristo era? Duas coisas. Primeiro, amor. Segundo, servo. Jesus deu a sua vida por amor a mim e a vocês. Jesus deu
a sua vida. Foi servo para nós aqui na terra, porque nós hoje recebemos salvação. Porque Jesus falou sobre as tradições dos fariseus e dos saduceus? Porque os saduceus e os fariseus obedeciam mais às tradições do que obedeciam às leis e mandamentos de Deus. Vocês, o que têm mais obedecido? As suas vontades ou vocês têm obedecido à vontade de Deus? Cuida com o coração. O nosso coração, ele é enganoso, porque às vezes o coração sente amor, felicidade, e outro dia o coração sente tristeza, depressão, angústia, ansiedade. Por isso, nós não podemos esquecer todos os dias orar pedindo para Deus Pai nos mostrar a vontade dele, pedir os conselhos do Espírito Santo para mostrar o que é melhor para você fazer, porque ali na Bíblia fala que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Eu desejo que você consiga obedecer Deus todos os dias. Que Deus te dê o entendimento do estudo de hoje. Eu desejo de coração até o próximo capítulo. Venha curtir, compartilhe, faça um comentário aqui embaixo. Anote o que você gostaria também, escreva aqui embaixo o que você deseja que a outra pessoa veja de bom que você entendeu aqui nesse capítulo. Deus abençoe vocês. Beijos. Amo vocês.